Falem, meus queridos alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Ângulo da cidade de Serquilho, essa cidade maravilhosa que me acolhe semanalmente com simpatia e muito carinho, por isso que eu sou muito feliz de conviver com vocês. E vamos então trabalhar, afinal de contas, o vestibular acontecerá e a gente precisa de disciplina, de foco e determinação para alcançar os nossos resultados. Lembrando que nós, professores, somos facilitadores dos seus sonhos, tá bom, gente? Olha só, hoje nós vamos estudar as aulas 6 e 7. O professor vai trabalhando os assuntos contidos nas aulas 6 e 7, não necessariamente na mesma ordem, mas abordando os assuntos da forma como ele entende ser a mais adequada. É óbvio que, no final das contas, nós veremos todos os assuntos aqui contidos. Bom, gente, a primeira questão que eu gostaria de trabalhar com vocês diz respeito ao conceito de política. A palavra política, ela vem do grego polis. Polis é a cidade-estado grega. Vejam só, discutir os rumos da polis, discutir a organização da cidade-estado, polis e cidade-estado são a mesma coisa, discutir a organização, a forma de governo, projeto de educação, discutir a polis era naquele momento discutir política. Eu lembro a vocês que na obra do Aristóteles, na República, ele dizia que a cidade ideal teria no máximo 3.000 habitantes. Reparem que 3.000 habitantes seria uma cidade superlotada, né? Hoje isso não equivale nem a um pequeno bairro das nossas cidades. Claro que com o tempo a polis grega vai crescendo, vai aumentando de tamanho e vai ganhando maior robustez. Surgem os primeiros países, surgem os estados nacionais, enfim, os mercados comuns. A noção de política, ela vai, claro, ganhando musculatura e vai também se sofisticando. Se você pega do ponto de vista filosófico, só a título de curiosidade, né? As discussões sobre política começam lá na polis grega e alcançam os nossos tempos. A gente viu lá nos séculos 17 e 18, nós vimos Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Nós vimos no século 20 gente como Norberto Bobbio, cientista político, que discute a questão do Estado, e outros tantos cientistas políticos, mesmo os filósofos da filosofia política, enfim, gente interessada e engajada em estudar as mais variadas questões pertinentes ao Estado, à polis moderna, portanto. Então vejam só, gente, agora, se nós seguirmos uma definição mais sociológica de política, e eu trago aqui para vocês a definição de Max Weber, vou ler só para a gente ter uma ideia. Atenção. Então agora é Weber. Entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político denominado Estado ou a influência que se exerce em tal sentido. De novo. Entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político denominado Estado ou a influência que se exerce em tal sentido. Reparem que o Estado, a polis do nosso tempo, o Estado sempre que for um dos atores presentes, nós temos então a chamada política. Há momentos em que o Estado é o sujeito ativo do processo. Quando ele faz uma política pública, quando ele determina o preço de um determinado produto, quando ele dá um determinado benefício assistencial, o Estado aí é protagonista. Agora, há momentos em que o Estado é pressionado a agir numa determinada direção. Imaginem que pessoas se reúnem para diminuir o preço de uma determinada tarifa, da tarifa do metrô, por exemplo. Há aí uma ação em direção ao Estado, colocando o Estado enquanto sujeito passivo, aquele que é pressionado a caminhar numa determinada direção, portanto, ele está presente tanto como sujeito ativo, como sujeito passivo, e tendo o Estado presente, eu tenho aí, claro, a política acontecendo. Vejam, gente,
Além da palavra política, seria legal a gente conhecer um pouco o conceito de povo e o conceito de nação. O conceito de povo, ele vai mudando ao longo do tempo. Se eu pegar na Grécia Antiga, eu tinha na Grécia Antiga o Populus Romanos, por exemplo. Os Populus Romanos eram os povos conquistados pelo exército romano. Na Idade Média, a gente podia pensar que a ideia de povo estava atrelada à ideia de servos, das corporações de ofício. Na modernidade, a noção de povo vai caminhando junto com a maioria empobrecida. O sujeito é pobre, ele é povo. O sujeito não é pobre, não é povo. Já no Estado moderno, nós entenderemos como povo a totalidade das pessoas pertencentes a um determinado Estado. Portanto, nós pensamos em povo quando nós temos todos com igualdade de direitos e igualdade de deveres. Ah, professor, mas eu não vejo essa igualdade toda não. Parece que tem alguns que são mais iguais que outros. Eu sou obrigado a reconhecer que você tem razão. Claro que na prática, às vezes aquilo que a gente lê e estuda na teoria não acontece. Esse é um caso, né? É claro que no mundo em que nós vivemos, muitas vezes o poderio econômico ele faz sim a diferença. Ele produz muito mais direitos, portanto há uma certa desigualdade de direitos e deveres, ok? É possível constatar, mas do ponto de vista teórico, hoje, povo, Estado moderno, situação depois da modernidade, o povo corresponde a todos, tendo igualdade de direitos e deveres. Tá bom, professor, entendi. Agora eu quero então entender a noção de nação. Tranquilo, muito fácil. Sempre que eu tiver uma população que fala a mesma língua, habitando o mesmo território, tendo a mesma cultura, tenho então uma nação, mesmo povo, mesma língua, mesma cultura, etc. Nação. Agora eu vou para uma definição mais precisa para a gente entender um pouco do ponto de vista do rigor conceitual o que significa nação. Olhem lá. Existência de condições materiais de vida comuns aos seus integrantes que habitam um território demarcado, falam o mesmo idioma e compartilham determinadas manifestações culturais. Reparem que este é um jeito chique de falar a mesma coisa que eu disse há poucos segundos atrás. Feitas essas considerações, eu quero avançar agora para um conceito chamado poder, para que nós desemboquemos na ideia de poder político. Vejam que eu já sei que a palavra política deriva do grego polis, a cidade-estado, isso avança no tempo e a polis do nosso tempo é o Estado, ok? Então se eu falo de poder político, eu falo do poder exercido por esse Estado, ok, isso eu já sei, mas eu preciso saber o que é poder. Sim, então vamos agora entender o conceito de poder. Vamos caminhar novamente com Max Weber para entender o conceito de poder. Dou aqui a definição weberiana, então, de poder. Poder é a capacidade de determinar o comportamento alheio. Digo de novo. Poder é a capacidade de determinar o comportamento alheio. Portanto, quando eu penso em poder, eu penso numa relação. Há alguém que vai ser poderoso e vai, exercendo esse poder, modular o comportamento de outrem. Suponhamos que o Estado, ele então defina uma nova lei obrigando-nos a ter determinado procedimento numa situação. O Estado, ele é impositivo, portanto, ele modula, ele determina o nosso comportamento. Nesse sentido, eu posso pensar que o Estado é poderoso em relação a nós. Quando você fizer 18 anos, você se deparará com o alistamento militar obrigatório.
O alistamento militar obrigatório é aquele que vai fazer você ir lá no exército e dar o seu nome para prestar o serviço militar. Vejam que não é algo que muitas vezes um jovem quer, prestar o serviço militar. No entanto, ele terá que prestar porque não está no seu livre-arbítrio escolher ou não. Há uma determinação do Estado e ele então se comportará desta forma, ou seja, indo lá, se alistando e tal. Se ele não for, gente, há consequências, há sanções, a vida dele, do ponto de vista da vida em sociedade, da vida dentro do Estado, tem uma série de turbulências, portanto não é simples assim. Então eu estou dando esses exemplos para a gente entender como há um exercício de poder de alguém para alguém determinando o comportamento. Esta é a noção de Weber de poder. Ok, então eu já sei que poder, segundo Max Weber, é a capacidade de determinar o comportamento alheio. Isso eu já sei? Já, tá claro. Ah, olha só que legal, eu já sei o que é política, eu aprendi povos e nações, e agora eu estou aprendendo o que é poder, que é a capacidade de determinar o comportamento alheio com base em Max Weber, um dos 3 grandes sociólogos clássicos que nós assistiremos ao longo do ano no curso de Sociologia, junto de Karl Marx e Emile Durkheim. Então, voltando, gente, vejam vocês. Segundo Max Weber, nós teremos 3 tipos de poder. 3 tipos de poder. O primeiro tipo de poder, o Max Weber vai chamar de poder legal. O poder legal é aquele poder derivado da lei. Ou seja, há uma lei que determina um comportamento. Há um outro poder, o segundo, chamado poder tradicional. O poder tradicional é aquele poder que deriva das tradições, dos costumes. Reparem na palavra costume, nós nos acostumamos com aquilo. Há determinados comportamentos que por tradição nós realizamos. A tradição determina esses comportamentos. Por exemplo, eu estou apaixonado por uma namorada, estou com vontade de me casar com ela, percebo que há também da parte dela esta vontade, então eu me sinto no dever de conversar com o pai dela a respeito do casório. Reparem que vou abrir aqui uma chave de observação, daqui a pouco eu volto para o exemplo. Ok, abre-se uma discussão, porra, mas não é com o pai, é ela que decide. Claro que é ela que decide, eu quem decide. Não tem nada a ver com o pai, claro. No entanto, e uma outra questão que a gente pode ponderar, pô, isso aí é um modelo patriarcal, machistão, tal. Claro, gente, claro, né? Não estou discutindo essa questão, mas eu queria deixar registrado que faz todo sentido refletir por aí. Mas voltando, vamos supor que dentro do tradicionalismo, existe essa situação de ir falar com o pai, olha, eu estou aqui com a melhor das intenções para pedir a mão da sua filha em casamento. Ah, muito bem, o senhor pode, tal, não sei o que, vai ser feliz, tal. Claro que ele não manda nada, claro que ele não tem nada a ver com isso, o meu lance é com a filha dele, não é com ele, não tem nada a ver. Entretanto, esse tipo de ritualística compõe um repertório de tradicionalismos que acaba por modular o meu comportamento. Portanto, o poder tradicional é o segundo tipo de poder apresentado pelo glorioso Max Weber. E nós temos um terceiro tipo de poder, o chamado poder carismático. O poder carismático é aquele que deriva do carisma. O poder carismático é aquele que deriva de relações, de vínculos afetivos, né? A gente acaba gostando, porque a pessoa tem um jeitão que contagia, então a gente vai com ela, a gente percebe N exemplos do poder carismático sendo exercido em apresentadores de TV, em jogadores de futebol, em lideranças políticas dos mais variados matizes ideológicos, vemos sempre presente o poder carismático. Eu quero dizer a vocês que Weber destaca, né, que é possível pensar outros poderes também, e é possível que, numa mesma situação, eu tenha um dos 3 poderes, ou mais de um
colocados. Essa é a questão, né? Eu posso ter numa determinada figura, numa determinada instituição, mais de um poder ali agindo ao mesmo tempo, de repente o poder legal, vinculado ao carismático e ao tradicional, ou dois dos três apenas, enfim. Essas são tipificações que o Weber coloca para que a gente consiga mapear minimamente. Ok, eu já sei então o que é poder, eu sei que há 3 tipos de poder e eu preciso entender o que é poder político. Fica fácil. Eu sei que o poder político é aquele poder exercido pelo Estado, ou seja, o Estado ele tem uma determinada imposição e esta imposição gera em mim e nos demais que compõem aquele Estado um determinado comportamento. Ok, então o poder político é o poder demandado, exercido pelo Estado. Vamos avançar mais um pouco e entender então a definição de Estado. Falaremos agora acerca da definição de Estado, mais uma vez com o nosso querido, glorioso, amado Max Weber. Falaremos com ele sobre o Estado, sua definição de Estado, lembrando que Max Weber não é o único a apresentar uma definição de Estado. En passant, eu cito aqui, logo depois da apresentação de Weber, Marx, para a gente registrar e criar uma certa polarização para fomentar o senso crítico. Mas, segundo Weber, o Estado é uma instituição social que detém o poder de governo e o monopólio do uso da força. O Estado é uma instituição social, nós já aprendemos instituições sociais numa das aulas iniciais. O Estado é uma instituição social que tem o poder de nos governar. Nós, enquanto cidadãos, legitimamos o Estado, investimos o Estado desse poder de governo e ele pode, inclusive, se necessário for, para garantia da coexistência pacífica, usar de violência. Portanto, ele detém o monopólio do uso da força. Esta é a definição dada por Max Weber sobre o Estado. O Estado é uma instituição social com poder de governo e monopólio do uso da força, do uso da violência. Você está na sua casa, alguém entra a furtar a tua casa, você chama a polícia, se necessário for, vai usar de violência, vai dar tiro, enfim, vai fazer coisas violentas para que você tenha o seu bem restituído e a sociedade como um todo novamente se, aspas, restabeleça. Ok, gente. Esta é a definição de Weber. Vamos pensar um pouquinho com Marx, só para estabelecer um contraponto. Marx vai nos dizer que o Estado, na verdade, ele está aí para atender aos interesses de uma elite econômica. O Estado, ele foi criado, o Estado moderno, refere-se Marx, ele foi criado pela burguesia, pela classe dominante, para atender aos seus próprios interesses. Portanto, o Estado todo, ele está formatado para garantir que uma determinada classe dirigente, dominante, que ele também pode chamar de exploradores, de opressores, para que esta classe, que ali no capitalismo analisado por Marx é a burguesia, para que esta classe continue mantendo-se poderosa na sociedade. Portanto, o Estado está aí para beneficiá-la, o Estado está aí para garantir que ela permaneça valente, para que ela permaneça forte e exploradora. Enfim, o Estado seria aquilo que Marx chamou de superestrutura. As superestruturas seriam instituições sociais criadas pela burguesia, pela classe dominante, para garantir a dominação, sobretudo a dominação ideológica, frente à classe explorada, à classe dominada, à classe oprimida, de modo que permanecessem assim, permanecessem sendo explorados mansamente, sem rebeldia, sem reação. Ok? Então ficamos com essas duas definições de Estado. Vamos agora avançar mais um pouquinho, entendendo como esse Estado pode ser governado. O nosso papo agora vai ser tentar compreender quais são as formas de se governar esse Estado. Vejam só, gente. Suponhamos que você compre um carro. Você comprou um carro e você dirige o carro. Mas é possível que a sua namorada, que o seu namorado também dirijam o carro. Seus irmãos
também dirijam o carro. Seus pais também dirijam o carro. Repare que é o mesmo carro, mas quem o dirige muda. O Estado é o carro. O Estado, ele permanece sempre o mesmo. Agora, quem vai dirigi-lo, quem vai governá-lo, muda de tempos em tempos. É por isso que nós dizemos, o Estado ele tem caráter permanente, enquanto o governo tem caráter provisório. Ok, agora reparem vocês, quais são as formas possíveis para que este Estado seja governado? Esse é o nosso papo a partir de agora. Então nós temos duas formas possíveis de governo desse Estado. A primeira forma possível de governo desse Estado é o que nós chamamos de monarquia constitucional. Estamos pegando como referencial histórico o Estado moderno, obviamente, o Estado pós-iluminismo e revoluções de caráter iluminista. O Estado moderno, ele pode ser governado, portanto, de duas formas. A primeira forma, a chamada monarquia constitucional. Na monarquia constitucional, reparem nessa palavra Constituição, na monarquia constitucional, todos, inclusive o monarca, submetem-se à lei. Todos obedecem à lei maior, à Constituição. A monarquia, portanto, há a presença de um rei. Esse rei é rei de modo vitalício e quando ele morre, claro, o seu filho, o príncipe, assume o seu reinado. Na monarquia constitucional, eu tenho então a figura do rei presente. Agora vejam só, a monarquia constitucional, ela é de dois tipos. Eu tenho a monarquia constitucional centralista. Na monarquia constitucional centralista, o rei é ao mesmo tempo o chefe de Estado e o chefe de governo. Dito de outra forma, o rei reina e governa. E eu tenho também a monarquia constitucional parlamentarista. Na monarquia constitucional parlamentarista, o rei é o chefe de Estado. E nós temos a figura de um parlamento. Os parlamentares elegem alguém que será o chefe de governo. Este chefe de governo, em geral, recebe o nome de primeiro-ministro. Primeiro-ministro, então, é o chefe de governo, é ele que manda, é ele que tem o poder da caneta, e nós temos na figura do rei a chefia de Estado. É um cara que tem nenhum ou pouquíssimo poder e exerce mais um papel de diplomacia, de divulgação do país e daí por diante. Além da monarquia constitucional, que se divide em centralista e parlamentarista, nós temos a segunda forma de governo, a chamada república. Mesma, se você pegar a palavrinha república, né, res pública, coisa do povo, substância popular, significa que aí eu tenho o povo entrando em cena. Me parece que aí eu tenho, então, maior participação popular. A república, ela pode ser uma república presidencialista, e na república presidencialista, o presidente acumula a chefia de Estado e a chefia de governo. Pensa no Brasil. O presidente acumula a chefia de Estado e a chefia de governo. E nós temos também a república parlamentarista. Na república parlamentarista, o chefe de Estado é o presidente, que tem nenhum ou pouquíssimo poder. E o chefe de governo é o primeiro-ministro, eleito por um parlamento. Lembre-se, muito tranquilo, da Alemanha. A Alemanha tem a chanceler é a primeira-ministra, Angela Merkel, esta sim que tem todo um exercício de governo, de poder político e tal. Pensando na monarquia, né, gente?
Na monarquia centralista, esquece. Na monarquia parlamentarista, você pode pensar aí no Reino Unido, na Rainha Elizabeth, no Príncipe Charles, no Príncipe William, no Príncipe Harry e no Príncipe de tudo quanto é lado aí, de tudo quanto é monarquia que pode existir, desde que seja parlamentarista, atende ao nosso exemplo. Bom, gente, avançando um pouquinho mais, eu quero dizer que nós temos aí, pensando o Estado moderno, a sua organização teorizada por um filósofo iluminista do século XVIII, que é bastante importante que a gente aproveite a aula para destacar. Trata-se de Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele pensa o Estado moderno na sua principal obra de nome O Espírito das Leis. Nesta obra, O Espírito das Leis, Barão de Montesquieu vai dizer que o Estado moderno ele precisa de uma lei maior, de uma magna legis, lei maior. Esta lei maior está sobre todas as outras e mais, ninguém é maior que ela, todo mundo a obedece. Esta lei maior receberá o nome de Constituição. Nós temos no Brasil uma Constituição. Aliás, o Estado brasileiro é um Estado herdeiro dessas tradições iluministas. E além dessa Constituição, desta lei maior, há algo também bastante importante presente nesta obra de Barão de Montesquieu, que a gente precisa conhecer, que se refere ao modelo tripartite de poder. Modelo tripartite de poder, ou modelo de tripartição de poderes. Esse Estado moderno, com uma Constituição, ele será articulado a partir de 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Olhem só, olhem aqui na minha mão, eu tenho as minhas mãos unidas aqui, meus 2 cotovelos. Imaginem que esses 3 poderes estão aqui unidos e nenhum é mais importante que o outro, nenhum é mais valente que o outro. Portanto, sempre que um tenta se sobrepor aos demais, os outros 2 serão usados para freá-lo. É por isso que este modelo tripartite de poder são 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esses 3 poderes estão dispostos de tal modo que eles funcionam no modelo, citando o Barão de Montesquieu, no modelo de freios e contrapesos. Ou seja, quando um tenta se sobrepor, os outros 2 o freiam e aumentam os seus pesos de tal modo que ele se equilibra e se harmoniza em relação aos demais, garantindo que, segundo o Barão de Montesquieu, haja um modelo não autoritário de Estado na medida em que eles funcionam em pé de igualdade. O poder legislativo é o poder responsável pela confecção das leis, ele faz as leis. E também fiscaliza o poder executivo. O poder executivo é aquele que executa as leis. E o poder judiciário é aquele que julga as leis. É claro que há outras especificidades, mas a gente não precisa aqui avançar tanto e esmiuçar tanto. Ok, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho então e em seguida finalizaremos. Vejam só, esse Estado que exerce poder político, que tem formas de governo, tem na disputa do seu poder a presença de partidos políticos, como o próprio nome diz, partidos políticos, partes. Se todo mundo pensasse igual, não haveria necessidade de partido político, nós teríamos um unido político, o que é verdadeiramente um absurdo, porque há diferenças de pensamento na sociedade e, portanto, há necessidade de muitos partidos políticos aí disputando o poder. Disputar o poder significa apresentar um programa de gestão desse Estado a partir daquilo que aquele partido político entende como mais interessante. A título de curiosidade, o país no mundo com maior número de partidos políticos é os Estados Unidos. Então vejam só, os Estados Unidos são o país
com o maior número de partidos políticos. Ah, professor, não, lá é só republicano e democrata. Negativo. Negativo. É claro que o modelo de democracia liberal foi bipartidarizando o processo, mas não. Lá nós temos uma miscelânea de partidos políticos. Inclusive, há partidos políticos em um determinado em um determinado estado que não existe no outro estado. Então lá tem todo um modelo democrático muito confuso dentro da nossa perspectiva, mas é bom que fique isso em destaque. Então, o Brasil também segue um modelo pluripartidário, o Brasil também tem vários partidos políticos que, é claro, disputam o poder. Esses caras estão disputando o quê, gente? Esses caras estão disputando a hegemonia. Hegemonia significa o quê? Tornar-se maioria no Estado, tornar-se maioria na sociedade. Maioria no pensamento, maioria, enfim, criando um ambiente cultural que atenda aquele programa. Bom, esses partidos políticos disputam eleição. As eleições, elas podem ser de dois tipos. Eu tenho um modelo eleitoral chamado majoritário e eu tenho um modelo eleitoral chamado proporcional, tá? São chamados sistemas eleitorais. O sistema eleitoral majoritário é aquele em que quem tem mais voto, quantitativamente falando, leva a eleição. É muito simples de entender, né? No modelo eleitoral, no sistema eleitoral majoritário, a questão é quantitativa. Você pegar assim, eleição de prefeito, quem que ganha? O cara que tiver mais votos quantitativamente falando. Eleição para presidente da República, quem ganha? O presidente que tiver mais votos quantitativamente falando. Ah, professor, mas tem 2 turnos em alguns lugares. Sem novidade. O primeiro turno ele obedece, ele prestigia os 2 primeiros, o segundo turno prestigia de novo o mais bem votado que ficaram em primeiros lugares ali no primeiro turno. Então o modelo é quantitativo. Onde é que está a casca de banana aí que o vestibular pode te pegar e que a gente precisa estar atento? O sistema eleitoral majoritário no Brasil, ele contempla o poder executivo e um carguinho só do poder legislativo. Então, sistema eleitoral majoritário no Brasil: prefeito, governador, presidente da República, esses 3 do executivo, agora vem o do legislativo, e senador. Não esquece, a casca de banana tá aqui. Sistema eleitoral majoritário, quem tem mais votos quantitativamente falando, ganha a eleição. Poder executivo mais o senador, o cara único do poder legislativo. Há um outro sistema eleitoral que também vige no Brasil, o chamado sistema eleitoral proporcional. No sistema eleitoral proporcional, respeita-se a proporcionalidade de votos de cada partido. Em geral, esse sistema é usado no Poder Legislativo. No Brasil, ele é usado no Poder Legislativo. Então, se você for, com exceção do Senado, que é majoritário, já discutimos, né? Mas na Câmara dos Deputados, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, todo o Poder Legislativo, com exceção do Senado, do Senado da República, todo o Poder Legislativo é sistema eleitoral proporcional. Então suponhamos, eu vou aqui, daqui a pouco eu apresento a formulinha, mas é só pra gente ter uma ideia, suponhamos que na tua cidade você tem aí, sei lá, 15 vereadores, tá? Se um determinado partido fez 10%, significa que 10% tem que ser daquele partido. Se o outro fez 30%, 30% precisa ser daquele partido. Por quê? Para garantir que todos os partidos estejam proporcionalmente representados. Qual é a ideia? A ideia é produzir circulação de ideias, circulação de projetos, grandes debates. Na teoria é isso que se pretende com um modelo proporcional. Agora, é assim, 10% então vai 10%, 20% então vai de 20%? Não, a conta não é simples assim. É claro que a gente não está numa aula de matemática, mas a gente precisa conhecer a formulinha, o chamado quociente eleitoral. Como é que eu faço essa continha? O quociente eleitoral corresponde ao número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa. Número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa. A partir desta conta de divisão, eu chego num resultado. Toda vez que um partido atinge aquele resultado, ele faz seja vereador, deputado estadual, deputado federal, não importa, ele faz Sempre que atinge aquele lá, faz Hoje,
para as próximas eleições, começando com a eleição desse ano, há uma mudancinha na regra. É possível que, mesmo que o partido não tenha atingido